Olá, amados. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Estamos no feriado de Páscoa, um feriado que nos faz olhar para a pessoa e obra de Jesus. Mas de forma muito específica, olharmos para um momento de Jesus, um momento de dor e de sofrimento de Jesus. Um momento em que Jesus está pendurado no madeiro, pendurado numa cruz entre ladrões. Um momento em que Jesus, aquele que não tinha pecado algum, aquele que não tinha nenhuma falta, está ali padecendo na dor entre ladrões, tido como um bandido, tido como alguém que merecia aquela morte, quando de fato não merecia. E é interessante que esse momento de tanta dor, de tanta angústia, Jesus expressa o seu caráter. Independente do momento que ele está vivendo, Jesus ainda expressa quem ele é e por que ele veio entre a humanidade. E de fato, naquela cruz de dor, de angústia, de sofrimento, uma cruz amarga, Jesus expressa algumas palavras de imenso significado para a minha vida e para a sua vida. De fato, de imenso significado para toda a humanidade. Palavras que devem entrar em nosso coração e promover em nossa vida transformação, promover em nossa vida reflexão, promover em nossa vida um mover diferente na nossa relação com o próprio Senhor, na nossa jornada e na nossa caminhada. E para essa devocional, de forma específica, nós queremos compartilhar com vocês 7 palavras que Jesus expressou na cruz. E para isso eu convidei alguns irmãos pastores, juntamente com o seminarista de nossa igreja, para compartilharmos essas 7 palavras com você. E a minha oração desde já é que essas palavras tragam ao seu coração conforto e esperança e tragam ao seu coração um novo viver, um novo caminhar com Deus através de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês a primeira palavra, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no verso 34. Jesus havia sido humilhado, Jesus havia sido cuspido, Jesus havia sido ali já tido como bandido, como ladrão, ele havia sido espancado pelos soldados. Jesus estava vivendo ali um momento difícil e complicado na sua vida. Até mesmo colocar uma coroa de espinho em sua cabeça, uma coroa que machucou sua cabeça. Para pensar nesse momento de Jesus de dor, de angústia, de sofrimento. Mas a primeira palavra que ele diz na cruz, olhando para toda essa situação que ele estava vivendo, é uma palavra de perdão. Porque Jesus, como registra em Lucas 23, 34, diz o seguinte ao Senhor, ao Pai. Ele fala ao Pai, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina só, se coloca na condição de Jesus, na posição dele. Talvez você estivesse ali amargurado, angustiado por tudo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Mas Jesus é diferente de nós. Jesus estava ali certo da sua missão, do seu propósito e cheio do seu caráter sendo manifesto naquela palavra. Porque Jesus nos ensina grandemente para a nossa própria vida. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Jesus poderia estar ali chateado com aquelas pessoas. Jesus poderia estar ali, de fato, lamentando, chorando aquele momento angustiante na sua vida. Jesus poderia, de fato, ali estar desesperado em todas as circunstâncias, mas não. Ele olha para aquela multidão, olha para aqueles soldados, olha para aquelas pessoas que estavam causando mal a ele e diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso é uma expressão do caráter de Jesus por nós. A cruz revela o perdão de Deus por nós. Nós precisamos do perdão de Deus. Quando Jesus estava entre os discípulos e ele é indagado pelos discípulos, Senhor, nos ensina a orar. Jesus ensina aqueles discípulos a orar e no meio da oração, registrada ali em Mateus 6, Jesus fala assim, olha, numa parte da oração dizia o seguinte, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele ainda diz o seguinte, olha só, porque esse perdão, se vocês perdoarem os outros, vocês também vão receber o perdão do Pai Celestial. É tão importante esse perdão para nós. Talvez você possa estar se perguntando, né? Por que eu preciso desse perdão? Porque nós somos inimigos de Deus.
inimigos por causa do nosso pecado, inimigos por causa das nossas faltas, dos nossos erros em pensamento, em sentimento, em atitude, em palavras, erros que consomem a nossa vida e o nosso coração, erros que nos afastam da intimidade da relação com Deus Criador. Por isso eu e você precisamos do perdão. Mas não é um perdão qualquer, e de fato é esse perdão alcançado por Jesus na cruz por nós. Um perdão que ele manifesta como pessoa no seu caráter. Por isso ele ensinou a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, porque nós precisamos do perdão de Deus. Mas ele revela na própria pessoa dele o perdão por minha vida e por sua vida. Jesus também ensinou, aos discípulos que o perdão não é algo limitado. Não é algo que deve ser feito apenas uma vez. Uma vez, num momento ali com os discípulos, ele foi indagado por Pedro: quantas vezes devo perdoar, Senhor? E ele, 7 vezes, ele pergunta, e Jesus diz: não, 70 vezes 7. Não é para você contar, não é para você fazer uma matemática disso, mas de fato Jesus estava mostrando que o perdão deve ser ilimitado. E é isso que ele manifesta na cruz. Porque aquelas pessoas não mereciam perdão no nosso olhar, mas Jesus perdoa sem merecimento, assim como eu e você devemos perdoar. Esse perdão de Jesus traz a nossa comunhão de volta com Deus. Esse perdão de Jesus é o que dá chance para nós, oportunidade para nós termos um relacionamento com Deus totalmente diferente, não como inimigos mais, mas agora como filhos, como família, como amigos de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento extremamente importante para nós em sua carta aos Efésios, quando ele fala assim: olha, livrem-se de toda amargura, antes perdoem-se mutuamente. O apóstolo Paulo está ensinando uma verdade que nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade de perdoar, porque sou um pecador. Você tem dificuldade de perdoar porque é um pecador. Mas em Jesus, aquele que manifestou um perdão sem limites, nós somos levados a perdoar uns aos outros. Ele nos ensina com a própria vida. Por isso, quando a gente olha para essa cruz e o perdão de Jesus, 2 coisas são importantes. Primeiro, o perdão de Deus por nós, na pessoa de Jesus, que morre em nosso lugar, nós pecadores que merecíamos a cruz, mas quem sofre é Jesus. E também Jesus nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, que não devemos ter limites para o perdão, que não devemos escolher o momento, a situação, nem a condição para perdoar as pessoas, mas assim como ele fez, perdoarmos também uns aos outros. Então eu compartilho com você essa primeira palavra, uma palavra de perdão. Olhe, reflita sobre isso. Tenha louvor e gratidão no coração, mas também tenha uma reflexão. Se humilhe, se arrependa na sua própria vida, no seu próprio coração. Se você, porventura, ainda não teve nenhum momento de encontro real e verdadeiro com Jesus, se você de fato não teve na sua vida a graça do Senhor derramada, o sentimento da ação de Deus sobre a sua vida por causa de Jesus, eu convido você a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. E na sua própria vida, no seu coração, aí na sua casa, onde você estiver, que você faça uma oração ao Senhor, clamando pelo perdão dele. Porque o perdão de Jesus na cruz, que reflete o perdão de Deus por nós pecadores, é aquilo que nós necessitamos de mais importante na nossa vida. Jesus o abençoe. Olá, caros irmãos, estamos aqui, eu, Reverendo Rodrigo, participando desse projeto das 7 palavras na cruz. E eu queria meditar com vocês sobre a palavra de salvação, que se encontra em Lucas capítulo 23, verso 43. Nosso Senhor na cruz disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No contexto, Jesus está sendo arguido ali por 2 malfeitores. É interessante que a gente tem esvaziado um pouco a situação em que Jesus se encontra na cruz. Aqueles que estão ali não são simplesmente ladrões, são realmente pessoas que estavam condenadas, como um deles mesmo declara ali no capítulo 23, pessoas que eram condenadas e que mereciam a morte. E aí um deles questiona justamente o nosso Senhor,
Falando disso, olha, você fala de salvação, por que você não salva a você mesmo? Por que não descer da cruz, sendo o Senhor Deus? Por que não salvar somente a nós que aqui estamos aqui? A visão que aquele homem tinha, e que muitos de nós ainda têm, é que realmente a salvação se limita a uma questão terrena, ao nosso corpo, ao nosso sofrimento, merecedores ou não dele. Meus queridos, o que eu queria que vocês lembrassem é que a palavra de salvação de Jesus Cristo não se limitou a uma simples esperança filosófica do futuro. O nosso Senhor não responde àquele homem com palavras, mas com seus atos. Sim, ele podia salvar a si mesmo, mas preferiu salvar a todos nós. De novo, a garantia que ele dá não é de que ele criaria uma esperança filosófica de uma crença futura. O verso 43, ele vai mostrar que essa salvação já nos fora dada, e ela é real, e pode ser desfrutada aqui e na eternidade. Ora, perceba que o nosso Senhor, ele é o Senhor de vivos, e essa salvação é para nós, os que vivem. Aquele malfeitor que estava ao lado do Senhor foi consolado e confortado já em vida ainda, no meio do seu sofrimento, sabendo que naquele dia ainda ele estaria com o Senhor no paraíso. A esperança de salvação que nós temos e é dada por Jesus Cristo não é somente para o futuro, mas é algo real e que pode ser vivido e conhecido ainda hoje enquanto temos o nosso sofrimento. Ah, meus queridos, enquanto o mundo tem clamado por salvação do corpo, por meio da vacinação, por meio de remédios, por meio de médicos e enfermeiros. Enquanto o mundo tenta salvar a sua própria aparência, seja por meio de cirurgias plásticas, aplicação de botox ou qualquer outro tipo de medicamento, as pessoas clamam por salvação na economia e tentam resolver isso através de aplicações financeiras, em ouro, Bitcoin, em dólar ou qualquer outro tipo de coisa. Meus queridos, a salvação que Jesus propõe vai além de qualquer coisa física que podemos ter, a despeito de sabermos que podemos ter essa esperança ainda hoje, porque, como eu disse, o nosso Senhor é um Deus de vivos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos traz uma mensagem real e verdadeira de salvação. O seu ato na cruz, ele mostra a seriedade disso. O meu e o seu pecado exigiam sangue. E Jesus não simplesmente ficou lá nos céus imaginando uma forma de dar salvação ou dando indícios de como nós poderíamos conosco mesmo fracassarmos, inclusive, na busca por salvação. Ele veio e agiu. A sua palavra de salvação, ela é coroada com o seu ato, que nós lembramos por essa ocasião. O ato de Jesus na cruz mostra a seriedade da salvação e da necessidade da salvação. E a sua ressurreição atesta a nós, que assim como ele ressuscitou, nós que nele cremos, também haveremos de ressuscitar. Isso é salvação verdadeira em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Terceira palavra da boca do nosso Redentor, Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Que Deus abençoe a sua palavra. Aqui está a Igreja Presbiteriana do quarto centenário, o amor de Deus dependurado, desfigurado, rejeitado pelo céu e pela terra, mas amando e comissionando a sua noiva, a sua igreja, a menina dos seus olhos, amando, salvando, pastoreando e nos envolvendo como comunidade. Amor com amor se paga, igreja. Quem é alvo desse amor é deveras amoroso. Quem é alvo desse ato de paixão
e redenção não se cala. Há fatos, igreja, que marcam profundamente a nossa vida, mas sem dúvida o maior deles é a paixão de Cristo pela igreja. Nenhum evento se iguala à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Junto à cruz vemos Jesus Cristo expiando pecados, removendo nossa culpa diante de Deus e nos libertando das trevas e nos pondo sobre os seus ombros como pastor de ovelhas e nos levando com ele para casa. Aquele que tem ouvidos, diz o Espírito Santo de Deus, ouça o que Jesus diz. Isto alimenta o nosso coração, vivifica a nossa alma. Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, e para o filho, eis aí tua mãe. Jesus é o amor de Deus encarnado, o nosso amor e o edificador da igreja. Mesmo sentindo dores lancinantes e profundas, Jesus lembra da dor dos seus servos e servas. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Junto de Jesus a vida toma sentido, significado, vale a pena viver. Junto à cruz o ideal se esvai e o real toma forma. Junto à cruz deixamos de ter e passamos a ser. Junto à cruz somos salvos, justificados, regenerados, redimidos, santificados, glorificados. Junto à cruz somos amados, perdoados, usados para o louvor da glória e da graça do Salvador Jesus. Junto à cruz podemos servir, igreja, amar, perdoar, bendizer a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Junto à cruz podemos evangelizar, discipular, viver em comunidade, pregar o evangelho, sermos igreja, noiva do Cordeiro, ovelhas do seu pasto. Jesus não olha para si: mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Jesus não olha para si, Jesus não foca na sua dor, mas para a criatura em frangalhos. Ele veio para nos dar vida. Jesus, meus irmãos, é o Deus de amor. 1 de João 4,7, Ele é o homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós, sua igreja. Jesus sempre pensou no seu Pai e nas suas ovelhas. Oração sacerdotal, João capítulo 17. Se pensarmos na humanidade de Cristo, quem precisava de consolo, igreja? Quem precisava de socorro? Evidentemente que é Ele. Mas quem é consolado, quem é confortado, quem é socorrido e salvo somos nós. É Maria e João, é eu e você. Dessa hora em diante, diz o texto, o discípulo a tomou para casa. Junto a Jesus, igreja presbiteriana do 4º centenário, a responsabilidade, o compromisso, a vida e o amor da igreja são vivificados. Junto a Jesus toda dor é suprida pelo Consolador e pela certeza da ressurreição e da vida eterna. Não se turbe o vosso coração. Em Jesus há uma nova perspectiva para você, igreja presbiteriana do 4º centenário. Em Jesus há salvação para você, a redenção, há muitas bênçãos. Onde estão as mulheres da igreja presbiteriana do 4º centenário? Orando, visitando, evangelizando, amando, junto a Jesus. Onde estão os homens, os jovens, as crianças, os casais, os namorados, os enfermos e saudáveis, os empregados e desempregados, junto a Jesus? Onde está o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, o seu coração? Junto a Jesus, uma abençoada Páscoa e um abençoado dia do Senhor na presença do Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Nós chegamos numa data em que comemoramos no nosso calendário a Páscoa, não é? E eu te convido nesse momento para uma meditação breve, mas um tanto quanto profunda, sobre a quarta fala de Jesus na cruz do Calvário. Está em Marcos capítulo 15, verso 34, e diz assim a palavra do nosso Senhor: a hora nona,
clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quarta fala de Jesus na cruz revela para nós um suspirar, um reclamo de Jesus. É um questionamento misterioso do Filho unigênito do Pai. A quarta fala de Jesus está registrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 27, verso 46, e Marcos, capítulo 15, verso 34. Essa fala de Jesus na cruz aconteceu em um momento de profunda dor. Nesse momento, Jesus estava vivendo o ápice das angústias existenciais e das enfermidades causadas pelo longo e humilhante ritual de tortura pelo qual ele estava passando. É uma fala pequena, forte e chocante. É formada por apenas 4 palavras que Jesus pronunciou em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa fala de Jesus nos leva a uma profunda reflexão sobre o que é sentir, sofrer e viver a dor que causa o silêncio ensurdecedor dos que clamam e retratam de forma intensa a dor que Jesus experimentou naquela cruz. Mas também, através da quarta mensagem da cruz, a humanidade ela recebe a mais cara, preciosa mensagem de que necessária expiação está acontecendo. E o ponto mais intrigante e maravilhoso é que a sentença que condenava os filhos de Adão à morte física e espiritual eternas foi em Jesus completamente cumprida com dor, com muita angústia, porque a ira divina afligia agora a sua mente e o seu corpo. O Monte Gólgota, ou popularmente conhecido como Monte da Caveira, era literalmente o símbolo da entrada da porta do inferno. É exatamente ali que é feito o nosso resgate pelo sangue do Cordeiro. Houve um silêncio ensurdecedor e sobrenatural nos céus diante do seu clamor. A quarta fala de Jesus, ela aconteceu depois de 4 horas de intensas trevas sobre a terra. É uma afirmação completamente de inexistência de luz em consequência do pecado. Jesus ele estava experimentando em sua crucificação uma amargura espiritual e física por amor à humanidade. Repare que a quarta fala da cruz descreve o suspiro do justo ao sentir a justiça imparcial de Deus em ação, imputando sobre ele, o próprio Jesus, os nossos pecados e punindo-o no madeiro da cruz. Jesus foi o alvo do justo castigo eterno. Jesus, o grande sumo sacerdote, ofertou a si mesmo como um sacrifício agradável a Deus para pagar o caro preço por nossos pecados e assim nos reconciliar com Deus, o Criador. Portanto, a quarta mensagem da cruz é justiça e expiação divinas por amor a nós. Que Jesus Cristo, o Salvador ressurreto, seja o verdadeiro e real motivo da sua Páscoa. Que Ele te abençoe. Um grande abraço. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida nesse dia tão importante. Está comigo a quinta palavra, tenho sede. Lá em João capítulo 19, versículo 28 e 29 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebecido de vinagre, uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe encheram a boca. Meus irmãos, olha que passagem intrigante, porque lá em Salmo 69, versículo 21, diz assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Agora Jesus, que é a grande água viva, é o grande eu sou,
Ele mesmo disse: eu sou a água viva, a água que alimenta, a água que muda o ser da pessoa. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Esse Jesus que disse que nunca mais ia ter sede, agora pede água. Por quê? Por causa da dor e do sofrimento. Lá em João capítulo 4, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem lhe pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse Jesus que estava conversando com aquela mulher na beira do poço e fala para ela que quem está pedindo água para ela, se ela conhecesse ele, ela iria pedir água para ele e ele não iria dar uma água que passa e que acaba, mas que ele lhe daria uma água viva. Uma água que flui de dentro para fora, ser um rio de água viva. Olha que interessante, agora Jesus está no momento da sua morte, da sua crucificação, aquele sofrimento intenso que ele estava vivendo naquele momento. A sua dor era tão grande, que aquele que é fonte da água viva sente sede. Isaías vai falar sobre isso. Isaías 53, versículo 12, eu quero ler a parte B do texto. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse Jesus que agora está sofrendo naquela cruz, diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que falam, não sabem o que estão fazendo. O povo estava ali crucificando Jesus Cristo. E a dor é intensa, o sofrimento é intenso. O povo falava que com a morte de crucificação é como se a pessoa morresse 1000 vezes. Por isso e por essa causa, grande sofrimento. Grandes pregos eram cravados nas suas mãos, e a mão não é bem provável aqui, é aqui, no punho. Aqueles cravos ultrapassando o seu punho, levando ele ao sangramento terrível, transpassando os seus pés. A pessoa ficava crucificada, suspensa, com os pés apoiados em uma tábua pequena, tentando se apoiar para aliviar o peso do tórax nos seus pés. A pessoa sofria uma infecção, uma inflamação severa por causa dos cravos nas suas mãos. O punho e tornozelo inchavam por causa dos cravos, por causa da batida. Os tendões se rompiam e a dor era insuportável. Esse Jesus que está agora sangrando intensamente, com o sofrimento intenso por causa da dor daquela crucificação, de tanto ter levado os açoites. Seu sistema nervoso está entrando em colapso, a dor de cabeça é intensa, a dor o sofrimento é grande naquele momento. Para quê? Para pagar pelos nossos pecados. Com a perca de sangue, o organismo do ser humano tenta repor o líquido, produzir mais sangue. A sede é intensa por causa do perder sangue e da dor do sofrimento. Meus irmãos, Jesus sofreu isso por mim e por você. Sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por nós, para que hoje nós tenhamos a liberdade com Ele. Jesus Cristo é a nossa libertação. O seu sofrimento naquela cruz, o brandar, tenho sede, mostra para nós que o sacrifício de Jesus para nós é de graça, mas para Jesus teve o preço do seu sofrimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, vocês que nos ouvem, nos assistem, irmãos da Igreja do Quarto Centenário, saúdos aqui também com uma parceria nosso Ministério Diálogo Cristão. Queremos participar desse momento pascual da Igreja do Quarto Centenário, a partir da cerimônia das 7 Palavras da Cruz, para trazer a reflexão sobre o conteúdo e as verdades da Bíblia, especialmente quanto à palavra expiação.
E nesse caso, para a gente poder trabalhar um pouco mais esse conceito da cruz na Páscoa, nós queremos nos basear no versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João. Quando Jesus, já estando crucificado, a palavra de Deus diz que ele, tomando um vinagre, declara: está consumado. E, tendo feito essa declaração, inclina a sua cabeça e, portanto, entrega o seu espírito. Esse momento é um momento importante e a palavra expiação está diretamente ligada a esse versículo, uma vez que a questão da expressão de Jesus, ao dizer está consumado, nos reflete a tudo aquilo que vem sobre a sua pessoa como Messias prometido. O Antigo Testamento traz todos elementos proféticos que mostram Jesus como nosso Salvador, como aquele que vai expiar os nossos pecados, aquele que vai pagar o preço pelos nossos pecados. O próprio Senhor Deus, quando encontra com Adão após a queda, ele mesmo reflete essa profecia ao mostrar e ao tirar aquelas vestimentas de figueira que estavam lá vestidas em Adão e Eva e colocar a vestimenta de pele de animal, deixando claramente que seria necessário o derramamento de sangue para que houvesse a expiação dos pecados do homem. E Jesus, portanto, falando dessa questão, dessa consumação, da expiação, ele também vem concretizar aquilo que está em Isaías e todos os profetas que falam acerca do seu nome. Por isso ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido. E o ato de expiação é o ato pelo qual o pecado ele é perdoado e permite-se a reconciliação com Deus. A palavra no hebraico e no grego acerca de expiação é uma palavra que traz consigo a ideia de reconciliação. Há uma separação entre o homem e Deus por conta do seu pecado, e ao pecado ser expiado, essa comunhão ela se restaura. Portanto, o que Jesus estava fazendo é fazendo aquilo que nós não éramos capazes de fazer: pagar o preço pelo nosso pecado por meio da morte na cruz. Portanto, ele expia a pena do pecado que está sobre nós, nos justificando e permitindo, portanto, que nós possamos ter uma nova comunhão com Deus, um novo relacionamento com Deus. E isso é extremamente profundo, por quê? Porque a expiação ela não é apenas um reflexo da graça de Deus prometida no Gênesis, não é apenas um ato de graça passado, mas também é um ato de graça presente, porque permite que nós possamos viver a nossa comunhão com Deus por meio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas a expiação também, consumada por Jesus, no derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, também reflete para o futuro, consuma uma condição futura. O fato pelo qual, tendo sido pago a pena do nosso pecado, como Paulo disse em Colossenses capítulo 2, tendo Cristo rasgado o escrito de vida que havia sobre nós na cruz do Calvário, o que há é que nós temos a esperança que foi consumada por Cristo ali no terceiro dia após a sua morte, essa esperança eterna que nós viveremos também após a morte, tendo o nosso corpo transformado, restaurado, também e tendo os nossos pecados pagos pela expiação. Nós também poderemos viver perante a Deus e o nosso Salvador, Senhor Jesus, em adoração e glória. A expiação, portanto, é um ato pelo qual Jesus, pelo derramamento de sangue, rasga o véu que separava o nosso acesso ao Santo dos Santos. O véu que separava o nosso acesso à comunhão com Deus. Por isso que João declara: vede que grande amor tem Deus para conosco ao ponto de chamar nossos filhos. A expiação permite que a adoção mística de filho de Deus possa acontecer. Uma pergunta que nós precisamos fazer é: qual o valor que nós temos dado a essa expiação? Como tem sido a nossa comunhão com Deus a partir do ato de expiação, de perdão dos nossos pecados? E você, que ainda não tem essa comunhão com Deus, você quer crer nessa mensagem? Essa é uma mensagem também para você. Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, quer derramar a sua graça também sobre você que está nos ouvindo. Por isso a Páscoa é um momento de salvação, a Páscoa é um momento de adoração e a Páscoa é um momento de esperança. Esperança na expiação que consuma a vida eterna. Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Flávio. É uma alegria participar com vocês desse momento tão essencial da nossa fé. Eu vou compartilhar aqui a última palavra de Cristo na cruz, quando ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma palavra de vitória.
uma expressão já conhecida por Jesus, já encontrada na Bíblia, no Salmo 31, versículo 5, que assim como toda a Bíblia aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nesse caso, para a última expressão dita por ele no momento de sua crucificação. E ainda que num primeiro momento pareça uma palavra de derrota, é na realidade uma palavra de vitória. Vitória porque ele havia cumprido na cruz do Calvário o propósito de sua encarnação, a salvação dos pecadores. É ele mesmo quem declara em João capítulo 17, na oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O longo plano de redenção dos homens estava consumado. A mensagem de Deus havia sido anunciada, o trabalho estava concluído, a canção havia sido cantada, o sangue havia sido derramado, o sacrifício foi realizado. Vitória, porque depois de toda dor, de toda humilhação, depois de todo sofrimento, o seu espírito seria recebido por Deus logo após a sua morte. Vitória, porque ele se entrega a Deus Pai em seu último suspiro de vida. Ele se entrega nas poderosas mãos de Deus. O seu corpo partido e dilacerado na cruz, posteriormente seria colocado numa tumba, mas o seu espírito seria entregue ao Pai, aquele que o receberia nos céus até o momento de sua ressurreição. Vitória final, porque a morte seria derrotada por ele. O aguilhão da morte foi removido por ele. A vitória de Cristo é a nossa vitória, porque nós sabemos que quando a nossa história aqui se acabar, quando o nosso tempo aqui se encerrar, o nosso espírito também será recebido por Deus Pai até o grande dia da ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa vitória porque Ele abriu o caminho aos céus, o caminho que nos conduz de volta a Deus. A vitória de Cristo é a nossa vitória, porque nós também podemos nos entregar nas mãos de Deus Pai. A vitória de Cristo é a nossa vitória, apesar de todas as lutas enfrentadas até aqui, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E já que a vitória de Cristo é a nossa vitória, nós precisamos pensar nas palavras de Paulo aos Filipenses, quando ele declara: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus, porque Cristo venceu e a vitória dele é nossa também. Deus te abençoe em nome de Jesus.